Olá, alunos, como vocês estão? Nós vamos, nesse momento, dar continuidade à nossa matéria de História de Israel. Hoje vamos ver o capítulo 5, sobre a história de um personagem muito importante, que foi o rei Davi. Para isso, eu convido você a fazer uma oração e consagrar esse tempo ao Senhor. Amém? Ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas totalmente diante de Ti, diante do Teu altar, diante da Tua doce presença, para que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar nesse momento. Que o Senhor tenha total controle sobre nossas mentes, o nosso coração, e que tudo o que possamos aprender seja proveitoso para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos ver um pouquinho da história de Davi. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas partes específicas da história dele, certo? Porque não temos tempo hábil para estudarmos a fundo todos os detalhes da sua vida, embora fosse bem interessante se pudéssemos. Mas como nós sabemos que a palavra do Senhor tem como objetivo revelar a Cristo para nós, eu gostaria de chamar a atenção para alguns momentos da vida de Davi que revelam Cristo, que revelam Jesus e que já fazem aí um prenúncio do Messias que viria. Então nós vemos que a vida de Davi, ela teve altos e baixos, certo? Davi era uma pessoa muito intensa, então ele acertava intensamente e errava intensamente. Nós vimos isso, né? Estudando a sua história, você que já caminha na fé há um bom tempo, já conhece boa parte das histórias sobre Davi e sabe que ele era assim, certo? Muito intenso. Então ele acertava, ele era vitorioso, ele dava glórias a Deus nas suas vitórias e de repente ele caía fundo, mas ele se arrependia de forma intensa e verdadeira. Então tudo na vida dele era assim, né? Forte, era firme, sua posição sempre foi muito firme. E nós vemos então algumas situações na vida dele que nos levam a Jesus. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre o momento em que Samuel unge Davi para ser o rei. Né? Então eu convido você a abrir 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler ali um pouquinho sobre aquele momento. Né? É interessante ver que a história de Davi foi a maior história narrada na Bíblia. Então nós temos assim de todos os reis, de todos os personagens bíblicos, a história de Davi especificamente, ela é muito longa. Então são muitos capítulos dando detalhes das histórias de Davi, das suas vitórias, das suas derrotas, dos seus erros e dos seus acertos. Nós vemos parte da história de Davi no livro de Samuel, no livro de Reis, no livro de Crônicas. Então é interessante ver o quanto Deus revela a nós sobre a história desse homem especificamente, né? Então, em 1 Samuel 16, eu gostaria que você acompanhasse a leitura do versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Vamos dar uma pausinha aqui. Então você vê o Senhor aparecendo ali, né, se revelando a Samuel e dizendo: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado? Então nós sabemos que Deus rejeita Saul. Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, mas nós vimos aula passada que ele comete muitas coisas, né, que desagradam a Deus, muitos erros, muitos pecados.
E então, Deus fala para Samuel, né? Até quando terás pena de Saul? Então aqui assim parece que Samuel ele continuou insistindo em Saul mesmo quando Deus já havia rejeitado. Então aparece, né, nesse momento parece que Deus está falando para ele, você está querendo saber mais do que eu? Você está querendo se compadecer de alguém que eu rejeitei, né? Então Deus dá uma certa repreensão aqui em Samuel, né, uma bronca, falando, ó, para de ficar insistindo em algo que eu já não quero mais, certo? Para que ele não reine sobre Israel. Então Deus destitui o reino de Saul, né? Enche um chifre de azeite e vem. E aqui, né, nós sabemos que isso era uma prática tanto para unção de sacerdotes como de reis na época. Então, se derramava azeite sobre a cabeça de quem deveria ungir, certo? Há um ato simbólico, ok? Estabelecendo que aquela pessoa estava capacitada para aquela obra. Então, que ela havia sido separada para aquela obra específica, né? E aqui nós temos alguns problemas, muitas vezes, quando algumas pessoas mal interpretam essa questão do ungido, né? Então, nós sabemos que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre certas pessoas para capacitá-las para certas obras, né? Ele não é como no Novo Testamento, que ele ficaria, a partir do momento que nos convertemos, ele fica em nós, morando em nós, né? Mas ele capacitava para certas obras que Deus estabelecia. E às vezes as pessoas confundem isso, né? Muitas pessoas usam aquele trecho mais para frente, né? Quando vemos a perseguição que Saul destina a Davi, e Davi poupa a vida de Saul e diz, né, que ele não tocaria no ungido do Senhor. E as pessoas elas confundem isso, né? E até tem aquele jargão aí, gospel, que não toqueis nos ungidos, não toquem nos ungidos, ninguém pode tocar em mim porque eu sou ungido do Senhor, né? E isso nada mais é do que uma superstição e uma má interpretação desses textos. Nós sabemos que nesse caso aqui, Davi ele tinha temor de Deus, ele sabia que Deus havia estabelecido o reinado de Saul e ele não tomaria esse reinado à força. Então esse texto, quando ele poupa a vida de Saul, ele está querendo dizer isso. Eu respeito o fato de que Deus, se ele quiser me colocar no trono, não vai ser pela minha força, não vai ser na minha habilidade, não vai ser eu matando o meu sogro, né? Que Saul vem a ser sogro de Davi. Então, ele decide que ele não vai conquistar aquela coroa à força. Então, esse texto fala sobre isso, e não no sentido de que ninguém pode questionar alguém que foi ungido, que muitos tomam para si como se fosse, sou pastor, então eu sou ungido do Senhor, ninguém pode ir contra o que eu digo, né? Ai, daquele que tocar no ungido do Senhor. E não é assim, né? Ninguém é intocável, ninguém é poderoso o suficiente para que ninguém venha questionar, talvez criticar ou talvez expor uma opinião contrária. Então nós temos que ter esse cuidado justamente com versículos isolados fora de seu contexto e aplicados em situações que não deveriam, né? Hoje, no Novo Testamento, todos são ungidos, todos aqueles que creem em Cristo são ungidos do Senhor, são separados para Ele, né? Não é só o pastor que é. Então, todos são ungidos. Mas essa história de tocar no ungido, isso aí não faz sentido
quando nós analisamos o contexto da história em que isso se baseia, né? Que é justamente aqui quando Davi é perseguido por Saul, né? E aí, a continuação do versículo diz: Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Então aqui nós vamos dar mais uma paradinha, né? Diz que Deus fala a Samuel: enviar-te-ei a Jessé, o belemita, ou seja, nascido em Belém. E Jessé, nós podemos ver ele aparecendo em um outro livro que nós já estudamos aqui, Ruth. Então eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Ruth 4, versículo 18. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18. Nós sabemos que a história de Ruth, se você lembra, né? Ela se passa em Belém também. Tem toda aquela alusão, né, à casa de pão, que significa o nome Belém, que naquela época eles fogem, né, eles vão para outra região, ali Noemi e toda a sua família, justamente porque não havia pão na casa do pão, né? Havia fome naquela região, então eles vão lá para a região de Moabe e tal, né? E aí depois eles voltam para Belém e lá encontram Boaz, que foi o resgatador. Nós já falamos sobre essa alusão a Cristo, certo? Que ele nos resgata, assim como Boaz resgatou Ruth. E aí nós podemos ver então no versículo 18 que diz assim: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Por que é interessante nós irmos para a genealogia? Muita gente, na hora que começa uma genealogia, se fecha e eu não quero saber disso. Por quê? Ficar estudando esse monte de gente, né? Mas é bem interessante. Então, primeiro ele vai falar das gerações de Pérez, né? Por que Pérez? Pérez era um dos gêmeos de Judá. Então, quando nós vamos lá em Gênesis 38, que tem a história de Judá e Tamar, aquela história meio indigesta, vamos dizer assim, né? Em que Judá tem filhos com a sua nora, né? Então tem filhos gêmeos, que é Pérez e Zera. E dentre esses dois, a linhagem vai seguir, a linhagem da promessa, a linhagem messiânica, né? Vai seguir a partir de Pérez. Então, por isso que aqui no final de Ruth, eles já colocam parte dessa genealogia para mostrar aí que de tempos em tempos nós vamos vendo como Deus vai conduzindo a história e por onde viria o Redentor, né? Lembra que falamos que o objetivo é sempre ver Cristo em todos os textos bíblicos. E aqui nós estamos vendo que essa geração vai dar origem lá na frente a Jesus. Então, dentre os filhos de Judá, certo? Pérez foi o escolhido aí para dar continuidade até que viesse Jesus. E ali ele vai falando, né? E quando fala de Salmão gerou a Boaz, quando nós vamos lá para Mateus, capítulo 1, né? Na genealogia de Jesus, nós vemos que no versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então, aqui quando fala que Salmão em Ruth, né, gerou a Boaz, quem Salmão casou foi Raabe, certo? E aí, Raabe, então,
era mãe de Boaz. E Boaz casa com Ruth, certo? E gera Obed, e Obed gera Jessé. Então aqui nós temos Ruth como avó de Jessé, bisavó de Davi. E Raabe, tataravó de Davi, né? Então aqui se mostra essa genealogia para ver de onde Deus escolhe Davi, ok? Dentro já da linhagem estabelecida pelo próprio Deus para continuar aí até Cristo, certo? Então isso é muito interessante, né? Jessé aqui, filho de Obed, que era filho de Boaz. Então, Jessé, neto de Ruth e de Boaz. E aí fala sobre Belém. E Belém, né? Nós sabemos que existe uma promessa aí. Eu gostaria que vocês abrissem Miqueias 5, 2. Vamos lá. Lá para frente. Miqueias 5, 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, essa é uma promessa messiânica. Então, através aqui do profeta Miqueias. Miqueias também era de Belém, assim como nós vemos lá, Noemi também era, né? Boaz também era, então agora aqui Miqueias também era. E fala para a cidade, né? É uma forma aqui, uma figura de linguagem que ele está dizendo, e tu, Belém Efrata. Então esse Efrata era como se fosse o distrito onde Belém estava, era mais para identificar essa Belém, porque havia outra Belém lá em cima na tribo de Zebulon. Vocês estão aí com o mapinha de vocês? Então, na tribo de Zebulon, lá em cima no norte, tinha uma cidade de Belém também, né? Depois vem a ser Galileia ali, na época de Jesus, certo? E então existia a Belém da Galileia, ok? Então, para não confundir as Beléns aqui, nós vemos que aqui ele cita Belém Efrata. Efrata significa fértil, onde Davi nasceu, né? É interessante também que a gente voltar lá em Gênesis 35, 19, tô fazendo vocês darem uma passeada, né, pela Bíblia aqui. Gênesis 35, 19, vai falar assim: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então, nós vemos que Raquel, esposa de Jacó, né? Então, esposa de Israel, a mãe, uma das matriarcas do povo de Israel, né? Temos aí tanto Raquel como Lia e as suas concubinas, né? Mas nós vemos aqui ela sendo sepultada também em Belém. Alguns dizem até que tem um monumento lá. Eu lembro que eu dei uma pesquisada um tempo atrás, mas como essa região hoje é conturbada, não se permite muita visita lá. Provavelmente foi naquela região ali onde hoje há esse monumento. Não se sabe exatamente se foi ali, mas sabemos que foi em Belém, né? Então, eu queria mostrar para vocês que nada é por acaso na Bíblia, certo? Às vezes você lê lá em Gênesis, Raquel foi sepultada em Belém. Por que existe essa informação ali, né? Por que fala que Noemi era de Belém? Por que aqui está falando, especificando que Jessé era belemita? Então, tudo na Bíblia tem um objetivo, né? Deus mostrando ao longo da história que ele já estava no controle, não existe coincidências, é sempre muita providência de Deus, muito planejamento. Então, o que mais que nós podemos ver aqui? Jesus, né? Nasce em Belém. Esse vocês já sabiam.
Ali se chamava Casa do Pão, né? Por isso, porque era uma região conhecida pela produção de cereais no Antigo Testamento. Então, era por isso que eles deram esse nome, Belém, que significa isso. Tinha bastante vinhas e olivais, estava a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, então era pertinho de Jerusalém. Isso que nós podemos aí dar uma olhada, né, a respeito dessa cidade. E os sábios, quando foram visitar Jesus, eles basearam ali os seus estudos nesse texto de Miqueias 5:2, né, que fala sobre tu, Belém Efrata, né, virá aquele que existe desde a eternidade. Então, está falando sobre o Messias. E é bem interessante que isso é que conduz os sábios, né, os magos, a visitar Jesus quando ele nasce em Belém. Então, eles tinham a questão da estrela, mas eles não se guiavam assim, de forma sem um embasamento, vamos dizer assim. Eles se basearam nesse texto e foram ali seguindo o seu caminho. Então, continuando, disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. E aí então Deus fala para ele sacrificar e usar isso como uma espécie de desculpa, né? Ele ia sacrificar mesmo, mas dizer isso para ele, né? E ele vai, aqui vocês já conhecem a história, aparece todos os filhos, Samuel acha que é o Eliabe, que é todo fortão, né? A aparência mais parecida, talvez até com Saul, que diz que ele era muito formoso, né? Como vimos na aula passada. E ele acha que é ele, Deus fala, oh, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E aí, o mais moço, menininho, que ficava lá cuidando das ovelhinhas, acaba sendo o escolhido por Deus. E isso que vocês já conhecem, né? E aí, Davi, ele tocava a harpa, né? Saul, ali se fala que o Espírito do Senhor se retira de Saul, e aí o espírito maligno toma conta dele, e Davi é chamado para tocar harpa, para acalmar Saul. E aqui na apostila ele vai falar um pouquinho sobre isso, na página 61, no primeiro parágrafo. Eu gostaria aqui de ler com vocês, acho que é até importante, para vocês verem que isso está escrito na apostila, né? Essa capacidade como instrumentista e compositor o levou a escrever praticamente todo o livro de Salmos. É interessante notar que toda vez que Davi tocava sua harpa, o espírito mau que estava sobre Saul saía. Isso tem sido muito utilizado por ministérios de louvor e adoração, legitimando que o instrumento é capaz de libertar alguém opresso por um espírito maligno, demoníaco. Na verdade, o que fazia com que o espírito deixasse o rei Saul era o espírito do Senhor que estava sobre Davi, e não o simples ato de tocar a harpa. Então aqui a apostila deixa bem claro, né, que a gente tem que cuidar com as superstições. O louvor liberta. Quantas vezes nós escutamos isso? Não, quem liberta é Deus, e Ele liberta quando Ele quer, né? Ele não depende de um instrumento sendo tocado para libertar, para salvar, para curar alguém. Ele pode fazer isso num momento em que o instrumento está sendo tocado, assim como acontecia aqui, mas ele não depende do instrumento. Às vezes as pessoas gostam de amarrar Deus, achando que ele não pode fazer caso não se toque algo. O culto vai ser ruim porque não tem músico hoje, né? Então, às vezes nós nos deixamos levar por essas coisas, usamos mais uma vez textos mal interpretados aqui, e na verdade a música, ela é meramente uma música.
certo? Se nós não estivermos louvando a Deus com a intenção de louvá-lo, tanto faz cantar uma música, né, secular ou uma música de adoração. É muito individual isso. A adoração é algo individual e muito íntimo da pessoa. Não adianta jogar palavras ao vento, né? Então, Deus merece a nossa adoração, mas isso não precisa ser necessariamente através da música. Se for, ótimo, Deus utiliza instrumentos, Deus capacita pessoas para tocar, para cantar, mas tudo isso para a glória dele, né? E ele vai agir se ele quiser, quando ele quiser, né? E então, a apostila vai trazer, irmãos, alguns outros detalhes, né? Nós vemos ali que, então, depois que Davi já conhecia Saul, né, através desses momentos em que ele tocava, ele acaba sabendo de toda a situação de Golias, né, de Davi e Golias, de Davi e Golias, não, né, de Golias e o exército filisteu, e ele acaba levando, né, alimentos para os seus irmãos que estavam lá para guerrear, e fica sabendo disso, né? Mas tem uma coisa interessante nessa questão, que se chamava tradição do duelo de campeões. Então, naquela época, o que eles faziam? Era comum isso, de você pegar o campeão do exército, o melhor soldado, o melhor guerreiro de cada nação, e esse campeão específico representaria todo o exército. Então, ao invés de todo mundo lutar contra todo mundo, se levantava um de cada nação e eles representariam a nação. E essa luta era para ser até a morte mesmo. Não era só para machucar ou a pessoa dizer, eu me rendo. Não, era para matar mesmo. Por quê? Porque eles entendiam que aquela pessoa representava o Deus daquela nação. Então, os filisteus estavam lá escolhendo Golias e eles escolheram Golias para representar o Deus deles, né? Então, por isso é que Davi entende isso como uma afronta muito grande. Então, assim, aquela pessoa representava o Deus, então por isso não precisaria do exército todo, né? Seria necessário somente uma pessoa, já que seria o Deus daquele povo que estaria lutando. Então, Davi, ele entende isso como uma afronta muito grande justamente por isso, porque esse duelo representava como se fosse o Deus dos filisteus contra o Deus de Israel. Então, era isso. Então, por isso Davi se indigna tanto, porque ninguém conseguia lutar. Na cabeça de Davi, se essa pessoa estivesse representando o Deus de Israel, qualquer pessoa que representasse iria ser vitoriosa. Porque o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, né? Então, ele com certeza seria vitorioso. Então, o fato de ninguém querer lutar deixava Davi indignado, porque parecia assim, ninguém crê no Deus verdadeiro, ninguém crê no único Deus. Eles estão com medo, se eles estão com medo é porque eles não creem, entende? Então, assim, é bem interessante essa questão, e nós vemos que isso acontece em outras nações, na história. Tem embates parecidos no Egito, Babilônia, na Ilíada de Homero, né, famoso, escrito, isso acontece entre Paris e Menelau. Então, era bem comum, não ficou restrito a Davi e Golias, era algo que acontecia sempre. Vou gravar a segunda parte agora, irmãos.